Boa tarde, meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouquinho sobre o ato 1, o canto 1 da Ilíada. Mas antes de falar um pouquinho do canto 1 da Ilíada, eu queria entrar na ideia da Ilíada, né? Introduzir a ideia da Ilíada. Bom, o termo Ilíada, então, ele vem da expressão grega Ilion, o nome grego que foi dado para a cidade de Troia. A Ilíada de Homero, então, ela é uma epopeia primitiva que conta a história de heróis. O foco narrativo, então, da Ilíada é onde o poeta conta a história em terceira pessoa. Ele narra e idealiza o passado glorioso da nação, como todas as outras epopeias, como Odisseia, Lusíadas, Eneida e etc. O objetivo, então, da Ilíada é situar o mito, a cidade, o passado heróico, que no caso da Ilíada é a guerra em si. O herói épico, então, representado, né, é aquele que vive pronto para a luta, para a guerra e até mesmo a morte gloriosa em batalha, que no caso da Ilíada seria o Aquiles. A temática da Ilíada, então, é a guerra em si, e o canto tem ênfase na ira de Aquiles, né, o grande herói grego. A participação do Aquiles na guerra pode se dividir em 3 partes: a luta, devido ao histórico de lutas do grande herói, o afastamento, após a briga entre ele e Agamemnon, e o pedido para a morte dos gregos, e a volta ao campo de batalha depois de perceber a derrota certa dos romanos. Ainda na Ilíada, os deuses tomam partidos na história, expressando seus caprichos e vontades, né? Eles se intrometem no meio da guerra. Como, por exemplo, o Apolo, que, ofendido, resolve pessoalmente descer do Olimpo e fazer com que os gregos morram. Ele decide tacar flechas, matando assim os gregos. Outro caso seria Atenas, que foi enviada por Hera para não permitir que Aquiles lute ou mesmo mate o rei Agamemnon. A participação dos deuses, então, ela é ativa e competitiva, até que Zeus dá uma ordem para que eles não mais interferissem diretamente. Depois da ordem de Zeus, os deuses só poderiam aconselhar os mortais. Bom, como análise do canto 1, né, esse canto ele marca a desavença entre Aquiles e Agamemnon, que juntamente com a intervenção dos deuses resulta na morte de vários gregos. O universo cultural grego da Ilíada é marcado por uma narrativa de aventuras, onde deuses, heróis e mortais lutam e passam por diversos eventos durante os 10 anos da Guerra de Troia. O canto 1 então começa com a invocação da musa Mnemosine, deusa da memória, que ajuda o Aedo, no caso o poeta, a contar a história da guerra. Lembrando que a guerra já está em curso e a narrativa começa a partir do 9º ano de guerra. Neste episódio, especificamente, conheceremos a ruína dos gregos a partir da briga entre Aquiles e o rei Agamemnon. Canta, ó musa, a ira de Aquiles, filho de Peleu, que incontáveis males trouxes às hostes dos aqueus. Ainda no canto 1, podemos observar pontos importantes como, por exemplo, a arrogância e autoritarismo do rei Agamemnon, que trata mal o sacerdote de Apolo, pai da jovem Criseide, que é uma jovem que foi capturada na guerra em Tebas e mantida como escrava de Agamemnon. Agamemnon tinha uma afeição toda especial por essa mulher e não tinha a intenção de devolvê-la ao pai. Agamemnon diz: não a libertarei, ela há de viver até a velhice em nossa casa, em Argos, trabalhando na roça e compartilhando meu leito. Para os gregos, os prisioneiros ou escravos de guerra simbolizavam poder, força e glória na conquista daquela cidade, do povo que foi subjugado e abatido. Por outro lado, podemos observar melhor o herói Aquiles, que nesse capítulo demonstra a ira relacionada ao comportamento do rei Agamemnon, uma obediência aos deuses em não revidar com força violenta a atitude de Agamemnon, isso por ordens de Hera, e podemos observar também a humanidade nas suas atitudes, porque ele sofre quando o rei resolve tomar para si a donzela Briseis, sua presa de guerra, a qual ele tem grande afeição. As lágrimas de Aquiles demonstram a humanidade do herói.